E agora, gente, eu tô aqui com a nutricionista, né, Raquel Drener, que vai estar aqui com a gente. Ela vai estar falando sobre nutrição oncológica. Então, se você de casa já tem dúvidas aí, quer interagir com a gente, vai lá, 4599254747. Boa tarde, Débora. Seja bem-vinda. Débora não, a Raquel. A Débora acabou de sair, né, gente? Raquel, seja bem-vinda aqui ao nosso Muito obrigada. Tudo bem? Tudo joinha. E eu queria que você começasse, então, explicando pra gente o que é essa nutrição oncológica, porque é muito importante pro tratamento também, né? Sim. A nutrição, então, é uma ciência, né? Por meio do qual a gente usa o alimento para tratar e manejar sintomas. No caso da nutrição oncológica, então, imagina que eu vou usar a nutrição para acompanhar e tratar pacientes que estão em tratamento por um câncer, independente de qual seja esse o tratamento. E como que funciona, Raquel, esse acompanhamento da nutrição oncológica? É através de indo lá na clínica, ou vocês fazem esse acompanhamento? Como que ele funciona? Ele acontece tanto a nível ambulatorial, então na clínica, mas também hospitalar, porque dependendo do tratamento, o paciente por vezes pode precisar ficar internado, ou então, né, faz ambulatorial, e aí pode acontecer, por exemplo, antes de uma cirurgia, pensando em como a nutrição pode reduzir o risco de complicações infecciosas, melhorar a cicatrização, ou pode ser um paciente que faz quimio, radioterapia, paciente em cuidado paliativo, né? Tudo vai depender da fase do tratamento dele. É até isso que eu ia perguntar, assim, porque essa nutrição oncológica, né, ela varia conforme também o grau do tumor, né? E do estágio do tratamento, então como que ele é realizado? Não existe uma receita única, né? Então, por exemplo, um paciente que faz uma quimioterapia por um câncer de cabeça e pescoço, ele faz uso de alguns medicamentos que podem levar, por exemplo, a uma toxicidade renal. Então, o foco da nutrição vai ser preservar a função renal desse paciente. Eu posso ter outros pacientes, por exemplo, que fazem tratamento que pode dar mais diarreia. Então, sempre vai ser ajustado ao tratamento que ele faz, né? Não existe uma única regra para todos eles, é sempre individualizado. Raquel, por que no tratamento contra o câncer, muitos pacientes, eles perdem um apetite, eles reclamam disso também, né? É bem importante falar sobre isso, sabe? Porque até assim, a família às vezes não entende assim, porque como que não pode? Será que realmente ele não tem apetite? E de fato, muitos pacientes com câncer, pelo fato do próprio tumor inibir a nível do sistema nervoso central, o centro de fome e saciedade, o paciente realmente não tem vontade de comer. Então, quando ele fala não tenho fome, ele realmente não tem fome, é uma resposta fisiológica que o próprio tumor acaba induzindo. E além disso, dependendo do paciente, ele pode também ter um incentivo maior para a saciedade precoce, ou seja, ele come lá 2 colherinhas e parece que comeu um prato cheio. Então, ele pode ter menos apetite e ainda comer pouquinho e ficar mais rápido saciado. E isso é pelo próprio tumor mesmo. E já no caso do paciente em tratamento de radioterapia, ele precisa ter um acompanhamento nutricional diferenciado dos outros, né? Sim, a radioterapia é um tratamento de uma ação local, não é sistêmica, né? Então, a depender da região onde ele faz radioterapia, ele pode ter alguns sintomas. Por exemplo, paciente com CA de mama, né? Então, ela faz radiação na mama e o foco da nutrição vai ser preservar essa pele, que pode acabar fazendo uma queimadura, abrir lesão. Então, o meu foco vai ser esse. Agora, por exemplo, paciente que faz uma radioterapia, por exemplo, por um câncer de próstata ou de intestino, ele pode ter mais diarreia pela radioterapia. Então, a nutrição eu vou manejar para, então, controlar esse sintoma. Paciente cabeça e pescoço, ele pode acabar tendo sintoma de boca seca ou então feridinhas na boca. Então, de acordo com a região do corpo que vai receber a radiação, ele pode ter um sintoma ou outro, a nutrição vai manejar especificamente aquele sintoma. É importante as pessoas ficarem sabendo de tudo isso, como lidar com isso também, né? Porque já está ali fazendo o tratamento, já está passando por uma experiência nova, tudo isso é muita novidade também. Mas assim, e como que deve ser a alimentação para quem inicia então esse tratamento da quimioterapia? Até para as pessoas em casa entender como que vai ser esse processo já de começo ali. A quimioterapia, diferente da rádio, que a gente acabou de falar, é um tratamento de ação sistêmica. Então, grande parte dos medicamentos que são utilizados, sejam eles por via oral ou intravenoso, né, pela veia, eles podem causar imunossupressão, que é a grande questão, ou seja, diminui um pouquinho a imunidade. Então, nesse sentido, né, a primeira regra, assim, para quem vai começar, é pensar em alimentos que são de maior risco para contaminação. E aí a gente está falando, por exemplo, de não comer ovo com gema mole, de não comer carne crua mal passada, de higienizar muito bem frutas e vegetais com hipoclorito para garantir, então, segurança. Não existe, assim, nenhum alimento que é proibido, né, por completo. Até porque existem muitos mitos que envolvem a nutrição oncológica, mas
Pensando em quimioterapia, a primeira orientação para os pacientes que estão começando é pensar de que forma que a alimentação ela vai ser segura para esse paciente, já que ele vai ter uma defesa mais comprometida, menos imunidade, né? Para que ele então não adquira uma infecção, alimentar por conta da comida. E assim, qual que é a alimentação recomendada para paciente que fez colostomia? Você começou a falar ali no começo também, porque tem esses também, né? Também, em alguns casos, o paciente tem que ter um desvio do intestino, né? Então, parte da alça intestinal fica, né, exteriorizada na barriguinha, para onde ele vai defecar. E aí fica com a bolsinha. Nesses casos, o paciente pode ter algum tipo de desconforto, especialmente no começo, até uma readaptação, né? Então, tem que cuidar muito com a questão da microbiota intestinal, comer muito lentamente para evitar então a formação de gases em excesso, porque aí também vai ter o desconforto. Alimentos que são mais produtores de gases, como feijão, repolho, também tem que consumir com um pouquinho mais de moderação, mas é tudo um ajuste, né, mais inicial, até que esse corpo então entenda, né, e o paciente consiga aprender a conviver com a bolsinha de colostomia. E aprendendo a lidar com tudo aquilo ali, né? E para que serve os suplementos nutricionais orais? Porque tem esses aí também que tem os produtos diferenciados para pacientes oncológicos, né? Tem. Primeiro assim, não é todo paciente que vai ter que usar suplemento, né? Mas em alguns casos a gente precisa usar. E aí eu vou ajustar para cada demanda. Então eu posso ter paciente que vai usar um hipercalórico, eu posso ter paciente que eu vou usar um hiperproteico. Nos casos daqueles específicos para oncologia, eles, por um perfil mesmo da onco, eles têm um teor maior de proteína, eles têm ômega 3, que tem um potencial anti-inflamatório. Mas lembrando que a gente vai ajustar se o paciente precisar. A regra é tentar, né, enfim, usar a alimentação como fonte de nutriente e o que faltar, que porventura não conseguir comer, a gente usa então os suplementos. E a gente falou, né, nesses últimos anos de pandemia e também, Raquel, bastante sobre a vitamina D. Mas para paciente oncológico, assim, tratamento de câncer, ela também é importante? Também é super importante. E muitos pacientes têm carência, porque a gente, por vezes, se expõe pouco ao sol, né? E a maior fonte de vitamina D é a exposição solar. Então, a gente tem que entender que a vitamina D tem um papel super importante para o metabolismo ósseo, né? Então, para garantir a formação e a manutenção da saúde óssea, mas também ele é muito importante para a manutenção de massa muscular. E no caso da oncologia, é muito comum que o paciente perca massa durante o tratamento. Então, pensar em algo além da proteína, da caloria, que possa me ajudar a manter massa muscular, como vitamina D, é super importante. Mas lembrando também que a gente só vai suplementar mediante a dosagem sérica de cada paciente, né? Aí eu tenho um paciente com um grau de insuficiência X e outro Y, a dose que ele vai usar também tem que ser individualizada. Até porque a vitamina D tem risco de toxicidade, então não pode tomar por conta própria a dose que achar, a dose que o vizinho usou, né? Tem que ser para cada caso. É importante você saber também que quando de repente você é diagnosticado, você já tem esse acompanhamento todo, né? Você já vai ter a consulta aí com a nutricionista, com o médico também, você vai entender todo esse processo aí, porque tem que ter esse acompanhamento. Você viu, a gente falou de 5, 6 casos aqui que são uma alimentação diferente, uns cuidados diferentes também, e naquele momento a pessoa também já está debilitada, então vai saber o que ela está precisando, o que pode, o que não pode, né? Exato, a nutrição é mais eu costumo dizer, mais um pilarzinho, né, que vai ajudar o paciente a passar pelo tratamento e vitoriar em busca da cura, com certeza. Gratidão, obrigado por vir tirar nossas dúvidas. Nossa, que aula essa tarde, hein? Hoje o programa tá danado, hein? Com muitas dicas, assim, importantes para vocês que acompanham a gente na tarde. Gratidão, bom retorno ao consultório. Eu vou deixar seu Insta ali também, porque eu acho que nesses bate-papos surgem mais dúvidas também, Raquel. E é importante a gente ajudar as pessoas que de repente não escutaram a resposta, de repente não entenderam ali também, ou que seja outro caso também, Com né? certeza, fico à disposição e agradeço o convite. Já é mais esse. Com certeza. Mais é de vocês. Obrigada. De vocês de casa também.